Boa noite a todos. Sou o Capra. Todos estão ouvindo bem? Bom, por isso é o país, ponto do universo, do planeta, pátria do Evangelho, coração do mundo. Coração do mundo que acolhe qualquer um. O Brasil é um país que acolhe a qualquer um. E pátria do Evangelho porque aqui a doutrina espírita se firmou, ela não foi iniciada no Brasil. A doutrina espírita, a codificação da doutrina espírita ocorreu na França, através de Kardec, toda uma equipe. A gente fala de Kardec, né? A gente, quem é do ramo da doutrina fala muito de Kardec, mas ele, colaboradores para iniciação da doutrina espírita, codificação, muita gente colaborou. Kardec foi, talvez, eu sempre digo assim, talvez tenha sido um dos únicos seres humanos dessa era que nós estamos agora, que teve a sua mediunidade totalmente fechada. Por quê? E para quê? Para que ele pudesse ser um instrumento científico, usando a ciência, ele era do ramo da ciência, para fazer a codificação e que ele não tivesse interferência com a sua mediunidade. Então a mediunidade dele ficou totalmente fechada. Ele usou ali só os requisitos necessários para usar a ciência como pilar da doutrina espírita. Mas vamos lá. Falou de bilhões de anos atrás, né? A gente vive hoje a terceira fase do nosso planeta, da nossa espécie. Terceira fase. Nós tivemos uma primeira fase que vem lá no início desses bilhões de anos, né? Onde a gente tinha que desenvolver toda a nossa capacidade física, a gente tinha que aprender a andar, a gente tinha que aprender a sobreviver. E naquela época a gente teve que sobreviver contra animais grandes, né, muito maiores do que nós, dinossauros e tudo, e nós estávamos dentro das cavernas. Então a gente veio desenvolvendo aquilo ali, toda a nossa fisicalidade, né? A gente veio desenvolveu. Foi. E nós não tínhamos uma moral ainda, porque não era cabível, nem era cabível algumas coisas da moral que a gente busca hoje em dia, não eram cabíveis porque a gente tinha que única e exclusivamente sobreviver. E aí o homem começa a criar, desenvolver a sua capacidade física, né? E a sua capacidade criativa, começar a manipular materiais e tudo para fazer todo esse desenvolvimento. E aí a gente tem uma segunda fase, depois de Moisés, que traz a codificação. Aí sim, a gente começa a entrar no desenvolvimento moral do ser humano. E olha que faz tempo, hein? Se a gente for fazer uma análise hoje em dia, nós estamos falando de vida atual e vida futura. Se a gente for fazer uma análise hoje em dia, a gente vai olhar e vai dizer assim, mas está muito bagunçada a coisa, né? Está muito bagunçado o nosso planeta, né? Por que ele está bagunçado? Porque nós estamos vivendo uma época para mudança, para a terceira fase do nosso planeta, da nossa espécie. Terceira fase. Então a gente veio a primeira lá, que foi o desenvolvimento físico e material do homem, depois a gente entrou na segunda fase, depois de Moisés, onde a gente começa a buscar o lado moral, o lado, né, do ser humano, e agora a gente vai entrar na terceira fase que busca usar o coração, o sentimento. A gente trabalhou muito o mental, o emocional, e agora é hora de usar
o coração. O momento que a gente vive agora é um momento especial e de transição. Mas eu falei há pouco tempo que a gente acha que está muito bagunçada a coisa aqui, né? E por que está bagunçado? Eu vou dizer por que e para que ele está bagunçado. Por quê? Porque nós estamos mudando, estamos entrando em planeta de regeneração, estamos ali misturados ainda, mas já estamos em transição com o planeta de regeneração, planeta em regeneração, e nós precisamos mudar, nos melhorar ainda mais. Aí eles pegaram assim, está muito próximo desse momento. Tem espíritos que não se prepararam para fazer essa transição. E eles pegaram e jogaram tudo assim. Imagina que eles pegaram do plano espiritual, todos os espíritos que precisavam ainda, que precisam ainda passar por um aprendizado para poder seguir no planeta para a vida futura. E aí eu vou falar da vida futura no outro aspecto do que a Lisete falou, porque ela falou mais da vida futura do plano espiritual. E eu vou falar ainda do plano espiritual, mas como plano físico, nós ainda encarnados. Claro que muitos de nós vamos desencarnar e vamos reencarnar. Aí já vamos estar num planeta bem diferente. E esses espíritos que vieram lá, que nem a gente diz os bagunceiros, eles vieram para ter uma oportunidade, gente. E nós somos às vezes responsáveis a dar continuidade a essa oportunidade. Porque Moisés trouxe o início da lei moral e veio depois, Mestre Jesus, trazer a lei do amor. E olha que a gente ainda não conseguiu completar o lado moral da coisa. Imagina só quanto nós ainda precisamos mudar no aspecto moral. Para isso vieram todos esses espíritos que a gente olha hoje em dia e diz assim que são os verdadeiros bagunceiros, né? Num momento em que a gente está tentando organizar esse planeta. Para isso eles estão aqui. E para isso nós estamos juntos. Por quê? Porque aí a gente vai passar pelo exercício de saber se eu estou me preparando bem para a vida futura. E o que é preparar-se bem para a vida futura? É eu fazer aqui, agora, o melhor de mim. É eu dar aqui e agora a maior contribuição para a melhoria desse planeta. Porque se eu quero que o planeta mude, se eu quero um mundo melhor, eu tenho que fazer o melhor de mim. Se eu quero que alguma coisa na minha vida se transforme, não é assim. Qualquer transformação na vida de qualquer um de nós exige muito esforço, muito trabalho e muita verdade de si mesmo. Nós vivemos um momento agora que a gente precisa prestar atenção no que é verdade, o que cabe como verdade para mim. A gente ouve falar muito em terceiro conflito mundial, né? As pessoas ficam imaginando ou pensando que nós vamos viver uma terceira guerra mundial. E ainda e a maior parte das pessoas não se deu conta de que nós estamos dentro dela. Nós estamos dentro do terceiro conflito mundial. Só que dessa vez não se usa arma de fogo, não se usa armamento bélico, se usa comunicação. Hoje em dia a gente tem uma dificuldade de saber o que é verdade, o que não é verdade. Esse é o terceiro conflito, porque ele desagrega pessoas muito por coisas que
não são verdades. Hoje em dia a gente enxerga muita coisa. Quando eu digo mídia, eu estou falando de todas as situações de mídia, alguma coisa que a gente passa aqui, e a gente vai saber se aquilo ali é real. Então nós estamos dentro de um conflito. O núcleo do terceiro conflito mundial eu considero a verdade. Então, como que eu vou saber o que é a verdade das coisas? Para muitas pessoas, tudo aquilo que o Mestre Jesus nos trouxe não é verdade. Tem muitas pessoas que acham que nem é verdade a existência do Mestre Jesus. Agora, eu preciso entender que eu preciso fazer um esforço para buscar argumentos que deem base em tudo aquilo que eu acredito como verdade. Eu preciso me posicionar, eu preciso buscar, eu preciso conhecer, eu preciso ir atrás das coisas. É o que todos nós estamos fazendo aqui hoje. Nós estamos buscando encontrar a nossa verdade. O quanto eu tenho capacidade real de amar. Eu amo. Em que padrão? Em que grau? O que foi a mensagem do Mestre Jesus? O amor incondicional. Ele não perguntava quanto que alguém ia dar para ele, seja de alimento, seja de moeda, seja o que for, para que ele curasse alguém. Ele nunca perguntou. Ele só perguntava se aquela pessoa tinha a intenção de ser curada. E muitos tentaram e não conseguiram. Porque eles não tinham aquela intenção. Eles não tinham intenção de seguir o ensinamento daquela cura. Cada um de nós está aqui dentro desse centro espírita por uma razão. Mas na grande maioria, eu sou um dos casos, o que trouxe o meu envolvimento para entrar, assumir as responsabilidades da mediunidade, que desde a tenra idade já era uma coisa assim, foi a necessidade, foi a dor. Então é o que a gente diz. A gente chega ao centro espírita de duas maneiras, pela dor ou pelo amor, né? Pelo amor existem pessoas que conseguem chegar aqui pelo amor. Mas na grande maioria, no momento que nós vivemos, esse momento transitório, esse momento em que nós estamos aqui fazendo uma especialização na capacidade de amar. Nesse momento a grande maioria chega aqui pela dor. E a gente chega pela dor fazendo um exercício. Porque Papai do Céu bota uma proposta de dificuldade para inúmeras pessoas simultaneamente. Alguns reagem com raiva, com mágoa, alguns resolvem desistir da vida e dão o fim, e inúmeras alternativas. Mas cada um de nós veio buscar aqui encontrar um caminho, uma rota, uma forma melhor de conseguir atingir, não a cura, vem em busca da cura do corpo físico, é claro, mas a gente precisa entender que todas essas coisas, elas estão aqui para curar o nosso espírito.